Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação política Redescobrindo o Brasil. O tema da aula de hoje é o liberalismo. Eu já falei sobre o liberalismo econômico na aula sobre a civilização ocidental, ocasião em que eu disse que alguns cientistas políticos consideram que, além dos 3 pilares da civilização ocidental, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã, há um 4º pilar, o liberalismo econômico. Então, o conservador é aquele que vai defender e conservar estes 4 pilares. Vimos que o capitalismo promove a liberdade econômica e também é promovido por ela. É impossível separar o capitalismo do liberalismo econômico. No entanto, não devemos confundir o liberalismo econômico com o liberalismo tão difundido em nossos dias, pois o liberalismo econômico é apenas uma vertente do liberalismo. Ou seja, o liberalismo econômico é apenas uma parte da ideologia liberal que é compartilhada tanto pelos liberais quanto pelos conservadores, já que no que diz respeito à economia, os liberais e os conservadores normalmente concordam em tudo. Porém, ambos os grupos se distanciam muito nos demais aspectos do liberalismo que envolve o Estado e a sociedade como um todo. Para que possamos compreender o liberalismo, é imprescindível que tenhamos em mente que a ideologia liberal é baseada completamente no conceito de liberdade. De acordo com os liberais, a liberdade é o princípio que deve guiar, que deve conduzir a sociedade. Porém, para os conservadores, embora a liberdade seja muito importante, ela não é um princípio que conduz todas as coisas. Na verdade, a liberdade é um meio que nos possibilita chegar a outros valores que estão acima dela. E isso só é possível se a liberdade não for absoluta, não for plena, não for total. Caso contrário, a própria liberdade estará sob terríveis ameaças. Eu vou explicar isso melhor. Se não houver limites para a liberdade, todos se acharão livres para fazer o que bem entenderem. Se uma pessoa tiver uma liberdade sem limites, todas as outras pessoas estarão correndo o risco de perderem a sua liberdade. Então imagine um político com liberdade plena. Certamente, ele será um ditador. Um ser humano cuja liberdade não tenha seus limites pode destruir a si mesmo, pode experimentar uma degradação moral que o leve à completa ruína. Ninguém deve ser livre para fazer o que quiser numa sociedade que compreende o valor da verdadeira liberdade. Neste mundo de dor e sofrimento causados pela natureza pecaminosa do homem, defender uma liberdade plena é loucura. Portanto, fica evidente que a liberdade não pode estar acima de todas as coisas. Do que adianta ter liberdade se não há justiça? Uma sociedade justa precisa ser construída num ambiente em que há liberdade, é claro. Então, a liberdade é uma ferramenta que é usada na construção de uma sociedade justa, pois a liberdade faz parte da lei natural. Sendo assim, ela é um direito de todo ser humano. Direito este que é dado diretamente por Deus e, portanto, está acima das leis humanas. Sendo assim, é completamente justo que o ser humano seja livre para fazer as suas próprias escolhas. Mas no exercício deste direito, o ser humano deve preservar o direito do seu próximo. Este é o limite. Na defesa de minha liberdade, eu não posso ferir a liberdade alheia. A liberdade é boa quando ela é justa. Já dá para perceber que o propósito da liberdade é alcançar a justiça. Assim, a liberdade não pode ser um princípio supremo. Até porque um princípio é aquilo que está no princípio, na base de tudo. E assim, nós estaremos formando um exército de patriotas que farão a mesma coisa e, assim, a nossa cultura será resgatada. Os nossos valores serão resgatados. A nossa religião será preservada e o nosso Brasil será redescoberto. Essa é a minha esperança. Que Deus te abençoe muito e até a próxima aula com a graça de Deus.